Meu marido, eu levei quase 5 anos orando para meu marido aceitar Cristo, para meu marido se converter. A igreja que Deus me mostrou, essa não é nem a metade. Eu louvo a Deus com alegria por todas essas coisas que acontecem. Eu louvo a Deus por fazer parte dessa família quadrangular que amo muito e tenho crescido juntamente com todo esse povo maravilhoso. Uma coisa estou sentindo aqui agora, e Deus está neste lugar. Então, essa é a garagem da casa dos pastores, da família de fundadores. Não era assim, né, quando a gente começou, já passou por muitas reformas, mas o tamanho, o espaço é esse aí, que ficava lotado, né, do início até o final ali da garagem. A gente botava bancos, muitos bancos e cadeiras. E essa é a família de fundadores: pastor Alberto Braga, pastora Francisca Braga, pastora Leda Santana, a filha primogênita, que sou eu, e a minha irmã Nayara Braga, que é a caçula. E meu marido era muito resistente ao evangelho, ele dizia que nasceu católico, morreria católico. Então foi uma batalha muito grande a conversão do pastor Alberto. Quando ele aceitou a Cristo, eu percebi, comecei a observar que na nossa igreja, onde congregávamos, na igreja sede do bairro de Fátima, só tinha, segunda e quinta não tinha culto, não tinha trabalho na igreja. Quer dizer, a gente ficava na segunda e na quinta-feira em casa, geralmente vendo televisão, assim, bem dispersos. Pensei, meu Deus, eu não ganhei meu marido para meu marido e eu ficarmos em casa, os dois parados, sem fazer nada, vendo televisão. A gente não tinha ideia, não tinha intenção, a gente nunca quis ser o que nós somos hoje. A gente começou porque a igreja era longe, e porque a igreja era longe, a gente pediu ao pastor para abrir um culto em nossa casa. E desse culto, Deus foi enviando o povo, que chegou o ponto da gente ter que arrumar um galpão para a gente congregar. Nós começamos em 1993 aqui na garagem dos meus pais. Eu tinha só 12 anos e já foi me dada assim uma atribuição muito importante, uma grande responsabilidade. Era eu que arrumava a garagem, né? A gente tinha uns bancos que a gente utilizava, eu descia os bancos, limpava a garagem e também ia convidar as pessoas. Eu passava de casa em casa das pessoas que costumavam vir, moravam no bairro Sarinha, e lembrava: olha, hoje tem culto, no ponto de pregação, a gente quer sua presença lá. Eu saía lembrando de casa em casa, e também eu registrava a frequência, todos os cultos que a gente realizava aqui. As lembranças que eu tenho e a minha atuação nesse processo no ponto de pregação foram com as crianças. De repente surgiu essa necessidade de retirar as crianças do culto, né? Porque a gente achava que os meninos não estavam conseguindo compreender a mensagem ali entregue pelo pastor, então era necessário algo especial para as crianças. E no momento de retirada nós líamos a Bíblia, cantávamos corinhos, tudo direcionado a eles, de forma que eles pudessem compreender. Quando inauguramos a congregação, dia 10 de fevereiro de 1996, na rua Juarez Távora, eu me lembro que para mim foi muito difícil, porque eu era uma adolescente, tinha 15 anos, e nós éramos da igreja sede, então nós tínhamos lá nosso grupo de amigos. E foi difícil deixar nosso grupo de amigos. Quem é adolescente sabe disso, a gente é apegado às amizades, né? Andar com aquele grupinho de sempre. E então, quando a gente inaugurou lá, eu fiquei sabendo: a gente não vai mais para a igreja sede, agora nós temos a nossa própria igreja. Houve também a consagração dos meus pais a pastores. Eles já tinham feito um curso por correspondência, o curso do Instituto Teológico Quadrangular. E então, naquele momento, eu estava deixando de ser um membro simples para ser filha de pastor. Então, para mim, foi muita mudança ao mesmo tempo. Nós saímos de um galpão que estava junto das casas para ir para um galpão
que já era uma igreja. Ela era um pouco maior, mas era uma igreja mesmo, numa esquina, ao ponto da gente trabalhar melhor. A dificuldade lá era que era muito quente, de tarde o telhado tomava muito sol e de noite era um terror. No calor, o ventilador não dava conta. Como a gente não tinha um tanque batismal, a gente batizava na sede e também batizou por umas 2 ou 3 vezes em Acuípe. Quando nós nos mudamos para a Travessa São Jorge, lá próximo da feira, no São Caetano, a gente continuou no aluguel, a igreja também era pequena, mas era um lugar melhor de localização, era uma esquina. E uma lembrança que eu tenho é que foi ficando tão pequeno, porque a gente foi crescendo tanto ali naquele lugar, que a igreja enchia. E eu me lembro que algumas pessoas tinham que ficar em cima do altar, o altar era pequenininho. Então ficavam muitas pessoas em pé nos arredores, nos corredores, e quando não tinha mais para onde ir, o povo ia chegando, a gente colocava em cima do altar também. O trabalho das crianças ali feito ao ar livre, todo mundo passava e via, era uma forma de atrair também, as pessoas achavam bonito que tinha, porque não é muito comum as igrejas terem esse culto infantil, que a gente chama de cultinho, à parte. Então as crianças são retiradas dentro da igreja na hora da mensagem para que elas possam receber uma mensagem mais adequada, apropriada para a faixa etária delas. Quando estávamos na Travessa São Jorge, o trabalho das crianças era feito ao ar livre. O espaço era pequenininho e, assim, realmente a estrutura não era legal. A lembrança que eu tenho de sair do aluguel para um terreno, um terreno próprio, para a construção, é que havia alguns uns irmãos que nos ajudou, por muito a gente cavou, e eu tenho a lembrança de estar dentro dos buracos cavando, com alguns irmãos aí, abraçou a fé e mandou ver. E a experiência assim que eu me lembro foi uma experiência difícil, mas que eu me lembro que na inauguração mesmo do templo, o William foi passar um cal numa sala que tinha nos fundos da igreja e ele escorregou e caiu, a lata de cal caiu. E quando meu marido levou o William ao médico, o médico examinou o William, falou que as membranas dos olhos estavam queimadas e que o William não tinha jeito não, que aquele ali podia ser um quadro irreversível. E eu clamei a Deus que eu queria que as membranas dos olhos de William fossem restauradas, recuperadas, e Deus fez isso. No 3º dia, o William estava com as membranas totalmente restauradas. Quando pegamos todo o nosso material, nosso aparato, os bancos, os instrumentos, a gente colocou tudo no caminhão da mudança e a gente já tinha feito a construção, né? Isso em 1999, já tinha comprado o terreno, com muita luta, muito trabalho e já tinha levantado a primeira etapa. No dia da mudança eu estava nesse meio, ajudei a colocar as coisas no caminhão e a gente fez o trajeto de lá do São Caetano aqui para o bairro Vila Nália. Eu era uma das pessoas que estava ali na carroceria do caminhão, junto com todos os objetos. Feliz da vida, a gente vê a viagem cantando. Na verdade, Deus já tinha me mostrado muito antes disso, de eu ser um pastor, que eu teria uma igreja grande. Ou seja, ele me mostrou que era um campo grande. Quando a gente comprou aquele terreno, havia uma construção do lado, uma oficina do outro, e à frente era uma madeireira. E como Deus colocou a gente ali, Ele colocou, Ele nos deu condições de comprar tanto do lado como do outro, e chegamos até onde nós Chegamos aqui por volta de 2006, após a conversão da minha mãe. Fazíamos parte de um outro ministério, mas aqui fomos bem recebidos, acolhidos. E desde então Deus tem realizado muitos propósitos e concretizado muitas promessas dele em nossas vidas. Assim que cheguei, eu pude concretizar a realização da minha família. Nós nos casamos aqui em 2007 e hoje temos os frutos desse relacionamento, Rafinha e Caleb. E a nossa trajetória aqui, ela começou de uma maneira muito
muito simples, por assim dizer, né? A gente começou a desenvolver na nossa chegada aqui, auxiliando como técnico de som, auxiliando o nosso irmão Paulo, aprendendo a manusear, e aí fomos assim criando raízes. Fiz parte do Ministério de Louvor, nós fizemos parte, Sara faz parte até hoje do Ministério de Louvor. Eu, por conta de outros compromissos, fico um pouco observando de longe, auxiliando ali, de forma mais tímida. Mas assim, e a gente foi desenvolvendo. Fui integrado ao corpo docente da escola bíblica e desde então fui convidado a fazer o curso teológico da igreja. Fui então ingresso no ministério como obreiro credenciado e fiquei 3 anos fazendo parte do ministério como obreiro credenciado e fazendo parte da escola bíblica ainda como professor da classe dos homens. Em janeiro de 2015, o pastor Alberto nos convidou para que a gente pudesse fazer parte, então, do Ministério Quadrangular, agora como pastor. O Coral Koinonia, eu só guardo muitas saudades, muitas recordações. Foi um tempo muito lindo, muito bonito. O Coral Koinonia adorava ao Senhor com louvores e dança. E por onde ele ia, ele surpreendia. Muitas pessoas queriam participar também. E era de adolescente a senhoras, não tinha idade para participar do Koinonia. E era um grupo muito alegre, muito transbordante, o Coral Koinonia. Então, sinto muita saudade dessa época. Do coral, o Coral Primeiro Amor marcou minha vida e eu já tenho 20 anos trabalhando com o Coral Primeiro Amor. E hoje eu vejo várias crianças que eram componentes do coral, casadas, que têm filhos, né? E eu vejo que o tempo realmente passou. E vejo também firme na presença de Deus. E hoje os seus filhos fazem parte do Coral Primeiro Amor para a glória de Deus. Isso é muito bom. O povo que eu cuido, eu vejo todo mundo é ovelha. E todos que Deus tem enviado a este lugar e abraçado esta obra, têm crescido junto comigo. A mensagem que eu deixo para a igreja é direcionada para os pais da igreja. Os filhos de vocês são do Senhor. Lutem por eles. E ofereça assim o seu melhor aos seus filhos, que é Deus. Deus é o melhor tesouro que podemos dar aos nossos filhos. É o que nós podemos oferecer de melhor aos nossos filhos. Sei que, e agora muito mais fazendo parte do ministério, que são muitas lutas, muitas batalhas, mas eu tenho certeza de que muito maior é a vitória de Deus neste ministério, na vida de vocês, nas nossas vidas, na segunda igreja do Evangelho Quadrangular. Deus vai fazer muito mais, em nome de Jesus. A mensagem que eu deixo para a igreja é que Jesus está voltando. Não é momento de brincarmos de ser crente. É um momento de levarmos a sério o Evangelho. É momento de não só ouvir, mas praticar o que se ouve. É momento de deixar as coisas de menino e viver como adultos em Cristo.
fundação. Nascemos na América pra expansão mundial. O evangelho quadrangular é sensacional. Somos uma igreja de grande tradição. Através de uma mulher se deu a fundação. Nascemos na América pra expansão mundial. O evangelho quadrangular é sensacional. Em quase 150 países, a nação quadrangular está. Uma igreja de fortes raízes, contra as trevas a marchar. No Brasil desde 51, resgatando almas da perdição. Em Itabuna desde 71, promovendo a transformação. Somos uma igreja de grande tradição. Através de uma mulher se deu a fundação. Nascemos na América pra expansão mundial. O evangelho quadrangular é sensacional. A segunda igreja em 96, somando vidas para o Senhor, se estabeleceu de uma vez, crescendo cada ano com fervor. A segunda igreja em 96, somando vidas para o Senhor, se estabeleceu de uma vez, crescendo cada ano com fervor. Somos a segunda igreja quadrangular, presente em Itabuna para conquistar. Completamos 20 anos com grande esplendor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Somos a segunda igreja quadrangular, presente em Itabuna para conquistar. Completamos 20 anos com grande esplendor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Jesus pode curar.